Fala galera, mais um vídeo do canal Vasco Meu Mundo que começa aqui. Eu me chamo Nádia, mas antes se inscrevam aí no canal, deixe seu like, compartilhe, ativa o sininho para vocês receberem novos vídeos. Pois é, o jogo entre Vasco e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro em São Januário terminou, né? E agora estou aqui fazendo esse vídeo e eu nem sei o que dizer, eu não tenho, tentando achar palavras, né, para expressar aqui a minha indignação com tanta incompetência, com tanto descaso que está acontecendo dentro do Vasco. O Vasco hoje fez um jogo ridiculamente ruim. E há quem diga que o time melhorou. Respeito a opinião, porque nós temos que respeitar a opinião de todos, mas não sou obrigada a concordar com isso. Nós temos hoje um treinador que não entende nada do que é futebol. Hoje o Ricardo Sapinto está sendo falado por todos os canais que se fala de Vasco. E abro um parêntese aqui para dizer que não só pelos vascaínos, mas também pelos nossos rivais. Não só daqui do Rio, mas em todos os rivais espalhados pelo Brasil. Porque o que hoje aconteceu dentro de São Januário é algo inadmissível. Nós temos um presidente, eu não sei. Quem é o nosso presidente? Campelo? Pelo amor de Deus, haja como tal. Demita esse treinador. O Vasco caiu 3 vezes para a segunda divisão e muitas das vezes em função de permanecer com um cara que não entendia do que estava acontecendo dentro de campo. O Vasco sucumbia nos 3 rebaixamentos e os presidentes que lá estavam eram teimosos. Permaneciam com o treinador. Parece que é uma filosofia que o Vasco carrega há anos. E o Campelo está fazendo o mesmo. Não tem como mais o Ricardo Sapinto ser treinador do Vasco. O que aconteceu em São Januário hoje foi inadmissível. Se o torcedor do Vasco, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês jogadores e para o treinador e para a comissão técnica em peso e para a presidência do Vasco. Não agradeçam por causa desse vírus, não. Não agradeçam por causa da pandemia, não, porque tem muita gente morrendo. Mas agradeçam porque o estádio está vazio. Porque se esse estádio tivesse lotado, vocês iam conhecer a fúria do torcedor do Vasco. Sem violência, porque eu sou contra. Mas o Vasco hoje é necessário que o torcedor esteja para que o Vasco consiga mostrar alguma coisa dentro de campo. Hoje nós vemos o quanto o torcedor do Vasco faz falta dentro de São Januário. Porque em outras oportunidades nós colocávamos para quebrar, colocávamos a nossa voz e os jogadores, mesmo sem técnica alguma, começavam a jogar. Porque não é possível que um treinador não consiga enxergar, não dê um padrão de jogo. O Vasco não tem absolutamente nada, é um bando em campo. Mas eu posso dizer uma coisa com toda honestidade, eu não acredito e eu tenho certeza que o Vasco não é o pior time, não é o pior elenco desse Campeonato Brasileiro. Existem times piores. O Vasco não é um time para cair para a segunda divisão, no mínimo ficar medianamente no campeonato. Agora, para cair é muita sacanagem. É inadmissível. 3 rebaixamentos e o Vasco hoje sucumbe mais uma vez na zona de rebaixamento com um treinador que não consegue enxergar ele não consegue enxergar o mínimo. O Vinícius estava se arrastando em campo, praticamente pedindo para sair. O cara simplesmente cagou. Essa é a realidade. É inadmissível um treinador de futebol agir dessa forma. Não tem como mais manter o Ricardo Sapinto. É de uma tamanha falta de consideração com nós, torcedores. Não tem como mais manter esse cara. Por quê? Porque ele é de outro país, porque ele é português, porque Jesus deu certo? E tem que acontecer o mesmo com o Vasco? Não, cada caso é um caso. Não tem mais como. Será que um Lisca da vida, será que um Guto Ferreira não tem condições de treinar esse Vasco? É inadmissível. O time do Fluminense não tem grandes estrelas. Não tem aquele grande jogador. Opa, esse cara desequilibra no seu Nenê, o Wellington um pouquinho. Não tem. Mas o Fluminense é organizado. O Fluminense tem padrão de jogo. O Fluminense sabe sair com a bola nos pés. O Vasco não consegue trocar um passe. Não é possível. Eu vou dizer uma coisa aqui que dói a minha alma. Eu posso afirmar, minha opinião, que esse Vasco, esse treinador consegue ser pior do que Alberto Valentim. Pior. Para deixar esse cara aí, bota minha mãe para treinar.
Bota qualquer torcedor em sã consciência consegue enxergar o que está acontecendo dentro do Vasco. E esse cara não enxerga? O cara que veio da Europa não consegue enxergar? Não dá mais, Campelo. É uma afronta o que vocês estão fazendo com o torcedor do Vasco. Não dá mais. O Torres não consegue trocar um passe, o cara não consegue chutar uma bola gol. O Neto Borges hoje fez uma das piores partidas que eu podia ver. O cara não consegue acertar um cruzamento. E outra coisa, eu tô assustada com o Léo Gil. Ele está andando em campo, ele se arrasta em muitas oportunidades da partida. Não dá mais. Marcos Júnior, rapaz do céu, que isso? Um bando em campo. A defesa bate cabeça. Obrigada, Fernando Miguel, porque mais uma vez tu salvou o Vasco. Obrigada, muito obrigada. E outra coisa que eu vou agradecer, e pelo nome de todos os torcedores do Vasco, obrigada, Germancano. Valeu, garoto. Mais uma vez tu salvou o Vasco. E eu vou dizer uma coisa aqui que mais uma vez dói a minha alma. Se o Germancano hoje não tivesse no Vasco, eu acho que o Vasco estaria nas últimas colocações do campeonato. Nas últimas. Porque conseguimos os pontinhos lá no início, muito em função do Benítez e do Germancano. Muito em função. Queríamos fora o Ramon, que estava com um aproveitamento muito melhor do que o Sapinto. Então agora eu digo, fora Sapinto. Acabou a paciência. Não dá mais. Inadmissível um treinador, um técnico de futebol que está ali direto com os jogadores, não consegue enxergar um tantinho assim do que é futebol. O Vasco muitas das vezes fica alguns períodos aí só treinando devido à Libertadores, devido à Copa do Brasil. O Vasco tem essa oportunidade até mais tempo do que muitos clubes, do que muitos jogadores aí de outros clubes. O Vasco tem até mais tempo e parece que não treinaram. É esse o questionamento do torcedor do Vasco. Treina, e nada acontece. É um bando em campo, um time desorganizado, descompassado. Não tem nada. O Vasco não tem nada. Hoje o Vasco não tem nada. Sucumbe nas mãos de pessoas totalmente alheio do que significa Vasco da Gama. Chega, acabou a nossa paciência, não dá mais. Eu sou sócia torcedora e eu tenho o direito de cobrar, sim, sem agredir ninguém. Eu vou dizer uma coisa, como eu já disse várias vezes, se São Januário hoje tivesse lotado, os jogadores que lá estão, que nunca vestiram a camisa do Vasco, iam saber o que é o torcedor de verdade. E o Sapinto é pedir para sair. Pede para sair, porque não dá mais. Eu prefiro hoje que ele saia do que amanhã ver o Vasco na segunda divisão. Por incompetência de quem está lá dentro. Fora, Sapinto, não dá mais. Não dá mais. O Vasco continua na zona de rebaixamento e hoje nós estamos lutando ali com o Sport, que hoje está com 3 pontos a mais do que nós e com vitórias a mais, que é um critério muito importante, desempate. Um critério importantíssimo. Hoje o Sport tem mais vitórias do que o Vasco. É sacanagem. E hoje jogou e ganhou o Coritiba. E outra coisa, o técnico do Coritiba, informações aí, que foi demitido. Por que não demite esse cara? Não dá mais. Chega, acabou a paciência. Fora Sapinto. Eu agradeço aí a audiência de todos vocês. E agora é lutar e trazer esses 3 pontos aí contra o Santos, se Deus quiser. Voltaremos com mais informações do nosso Gigante da Colina, é isso. Estou muito chateada hoje, mais uma vez. Obrigada, muito obrigada mesmo, Germancano. Você salvou a nossa noite, mais uma vez. Obrigada, é isso. Fiquem com Deus e tchau.